Bom, então sejam bem-vindos a essa aula de jQuery. Primeiramente, abra o site, né, jQuery.com, todos estão com o site aberto. Vamos estudar um pouquinho esse framework JavaScript. Lembrando que o JavaScript nativo, nós já vimos, né, como que ele funciona. E esse framework ele vai ajudar a gente a automatizar algumas tarefas. Por exemplo, uma tarefa que a gente faz comumente, diariamente. Por exemplo, vocês lembram daquele comando getElementById do documento? Então, quantas vezes nós vamos precisar acessar um elemento e manipular esse elemento? Então, toda hora. Você vai trabalhar em JavaScript, qualquer coisa que você for fazer no DOM, né, você vai ter que manipular esses elementos. Tá? Então, a gente tem aqui várias funcionalidades em cima do DOM, tá, de forma automática. Então, por exemplo, se você abrir aqui esse site, ele vai mostrar aqui para você um exemplo, tá, de como acessar um componente do DOM. Olha só, DOM, aqui. E aqui nós colocamos aqui um sinalzinho, né? Esse sinalzinho de dólar aqui. E colocamos aqui o nome de o ID de um elemento da nossa árvore. E aqui .html e alguma coisa. Tá? Então o que ele está fazendo aqui nesse momento? Ele está acessando um elemento no DOM, ele está fazendo um document.getElementById e está alterando o seu conteúdo. Então, mas como que nós colocamos o jQuery no nosso projeto? Vamos aqui em Download, na primeira opção. Tá? Download. E ele vai te mostrar várias formas de você fazer o download, né, desse framework aqui na nossa página. Tá? Primeiro, ele mostra usando aqui o Bower. Bower é um recurso que vai instalar para você o jQuery no seu projeto, mas nós não estamos usando o Bower, nem o NPM, nós vamos chegar nesse ponto ainda. Tá? Mas existe uma forma de você baixar de um site isso diretamente? Tem sim, tem vários pontos onde você pode baixar. Por exemplo, vamos pegar aqui do Google, aqui, ó. CDN. Tá aqui. Então, você pode colocar aqui no seu projeto, tá, um link para aquele JS. Por exemplo, olha aqui. Esse é um exemplo. Tá? Nós podemos pegar aqui da API do Google, olha só, do próprio link do Google, Ajax, googleapis.com, libs, jQuery 3.1.0 min. Com isso aqui é o suficiente para o nosso projeto já ter acesso a todas as bibliotecas do jQuery. Tá? Por exemplo, vamos copiar esse link, vamos abrir aqui o Sublime ou qualquer outro editor de texto e vamos começar a fazer uma página aqui, HTML, HTML. Vamos salvar esse carinha aqui, né? Deixa eu salvar ele. Bom, eu criei uma pasta aqui no meu computador. Vou colocar aqui aula 01, tá? Do jQuery. .html. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos digitar aqui assim, script. Deixa eu só ver se eu copiei o comando inteiro. Já tinha copiado. Script, src, e aqui todo o caminho para a importação desse JS. Perceba que nós estamos pedindo um JS direto de um link da web. Nós poderíamos baixar esse arquivo e deixar local, tá? Se você não quiser ficar pedindo para a web toda vez. Tá? Essa é a forma mais simples para a gente entender agora. Beleza? E aqui nós vamos colocar entre o cabeçalho, né? head /head. Pronto. Ou seja, antes mesmo do body dessa página for carregado, esse JavaScript que está em outro site vai ser baixado para dentro do nosso projeto. Tá? E aqui nós vamos colocar o body /body. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá bem tranquilos? Agora nós vamos entrar no site do jQuery e vamos começar a dar uma olhadinha. Tá? Na verdade, já estou dentro do site, né? Aqui ele vai mostrando para você como que funciona, como faz o download. Vai explicando, é legal você dar uma olhadinha depois. Tá? Aqui um exemplo básico, né, de como acessar um botão, por exemplo. São só exemplos aqui, tá? Para que a gente possa estar visualizando. Mas se você quiser começar do zero mesmo, eu até recomendo um sitezinho aqui que é o W3 School. Né? Vamos entrar nele. Ele é mais didático nesse momento, assim, porque tem as aulinhas bem formadas ali. E a gente pode usar a nosso benefício esse site aqui, bem legal. Tá? Então, por exemplo,
um exemplo bem simples aqui. Eu entrei aqui no JavaScript, né? Se você acessa o site do WSchool aqui, você tem aqui de cara, ó, jQuery, ó, Learn jQuery, tá? Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa aqui que nós temos que entender é esse sinal, né? Esse sinal de dólar aqui, ó. Document. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo acesso ao meu documento, ao DOM, a minha estrutura de DOM, e estou dizendo, eu vou programar um evento. No momento em que ele estiver pronto, ready, no momento que ele estiver pronto, o que eu vou fazer? Eu quero que executa essa função. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, por exemplo, o nosso projeto. Cadê o nosso projeto? Olha lá. Vamos escrever esse JavaScript aqui. Script, by script, e vamos dizer o seguinte, ó. jQuery. Eu gostaria que você acessasse para mim o escopo do meu documento. Quando esse meu documento estiver no modo ready, ou seja, estiver pronto, o que eu gostaria que você fizesse? O que está dentro dessa função. Então, essa função vai ser executada quando o documento concluir o seu processo de carregamento. Tá? Isso quer dizer o quê? Eu quero que uma mensagem seja impressa, por exemplo. Documento concluído, carregado. Tá? Por exemplo, vou pôr aqui uma mensagem, window.alert, documento carregado. Doc carregado. Tá? Doc carregado. Vamos abrir isso no navegador? Vamos abrir no navegador. Pronto. Doc carregado. Assim que nós carregamos a tela, ele falou doc carregado. Mas o que é isso, gente? Por que eu tenho que... por que nós usamos nesse exemplo o momento em que o doc vai ser carregado? Porque, por exemplo, no momento em que o doc for carregado, ou seja, a minha estrutura de DOM já está pronta, quando eu faço a estrutura de DOM está pronta, todos os elementos, as tags estão disponíveis. Eu gostaria de acessar algum elemento pelo ID. Olha só, gente, eu vou fazer aqui uma coisa. Olha só. Perceba o seguinte. É interessante nós sabermos quando que o nosso DOM está disponível, em que situação. Por exemplo, imagine o seguinte. Eu tenho aqui, vou pôr um input qualquer aqui, certo? Um input type, por exemplo, pode ser um button. Pode ser um button, tá? E o valor aqui igual, ok, é o valor desse meu button. Não sei se dá para colocar assim, dá, isso, ok. Pronto, olha o que eu fiz, eu coloquei um input type button e um valor ok. Se nós carregarmos aqui nessa tela, Ctrl R, nós temos um botãozinho aqui, ó. Tá vendo esse botão? Dá para enxergar bem? Então tá bom, isso é importante. Então tá jóia. Olha só, se você colocou um botão aqui e você quer manipular esse botão, por exemplo, eu quero que aquele texto ok seja trocado no momento em que o meu DOM for carregado. Por exemplo, ele começou com ok, só que agora que o documento vai ser carregado, na hora que ele terminar de ser carregado, o documento, eu quero que o botão troque para outra coisa. Que ele seja, sei lá, ao invés de ok, seja confirmar. Como que vocês fariam isso via JavaScript? Primeira coisa a fazer é colocar o quê? Um ID para esse botão, né? Vamos chamar de BTN? Tem que pagar, né? Tá bom. O que vocês acham? BTN, né? Tá lá, coloquei BTN. Tá? Eu gostaria de acessar esse elemento. Eu gostaria de acessar esse elemento e alterar o value dele para confirmar. Só que no momento em que o meu DOM já estivesse disponível, a minha árvore de componentes do JavaScript estivesse pronta, todos os elementos estivessem carregados na tela, ou na memória do meu browser. Como nós faríamos isso? Bom, se nós não entendêssemos do jQuery, tá? Não tem nada de jQuery aqui no nosso projeto, como nós faríamos isso? Em JavaScript nativo. Eu quero assim, carregou a tela, troca o texto do botão. Pode falar. Pegaria pelo ID.
Tá, pegaria pelo ID e faria alteração de qual propriedade? De qual delas? Do velho, certo? Então, onde nós colocaremos esse código? No script by script, certo? Por exemplo, document.getElement by ID. E aqui nós vamos colocar o quê? Qual é o ID do componente que eu quero alterar? btn. Certo? Esse carinha aqui ó, é um elemento. É um elemento. Certo? É um elemento btn. Vamos colocar assim para ficar bonitinho. Declarei uma variável atribuir. O que eu quero alterar desse btn? O velho dele? Então eu faço o que aqui? Elemento btn ponto velho. E faço o que com ele? Igual confirmar é o texto que eu quero carregar dentro dele. Concorda comigo? Ali, ó. Agora vamos carregar nessa página. Vamos ver se após nós carregarmos a tela, aquele texto vai estar escrito confirmar no lugar de dizer ok. Eu carreguei a tela e deixa eu visualizar aqui, espetar o elemento. Tá? Por que espetar o elemento? Você clica aqui e espeta ele. Ó. Beleza? É isso aí. E aí? Entenderam qual que foi o problema ou não? Não dá para ler? Ó, aqui é o seguinte, ele fala assim, ó, eu não posso setar a propriedade value em nulo, off null, ou seja, de uma coisa nula. Então, quem que está nulo nesse momento que eu estou querendo alterar a propriedade value? Quem que está nulo nesse momento? Como? Ó, ele está dizendo que eu quero acessar o value de uma coisa nula. Ele está dizendo que esse cara aqui está nulo. Nulo.value confirmar. Por que esse elemento btn está nulo? Quer ver? Vamos de novo? Vamos de novo? Eu vou pôr o debug aqui. Já estou aqui. Vou colocar o debug, o source aqui. Tá certo? Vou colocar um debug aqui na linha 15 e vou rodar esse cara. Ele parou lá. Deixa eu ver se LBTN. Ele está nulo. Ele está nulo. Por que ele está nulo? Eu quero que você pense nisso. Por que ele está nulo? Me ajuda a pensar. Vou liberar aqui. Ele falou, está nulo. Alguém tem alguma suposição? Pode falar. E se eu falar para vocês que na linha 14, nesse momento que eu estou tentando acessar o elemento, e se eu falar que ele ainda não foi carregado? Eu tenho um comando na linha 14, mas a linha 22 não foi carregada ainda. Eu falei assim, ó, me traga um elemento chamado btn, mas ali, onde que está esse elemento? Em que momento ele vai ser criado? Lá na linha 22. Então é procedural esse carregamento. Ele carrega linha por linha e vai montando na memória. Então eu dei um comando na linha 14, esperando que ele encontre um cara que está na linha 22, mas que ainda não foi carregado. Não faz parte da minha estrutura de componente ainda. Então qual que é a solução? Baseado nesse raciocínio? Posso colocar em função e chamar depois? Ou, se não quiser chamar função nenhuma, como que eu faria para resolver esse problema? Se eu estou chamando um comando antes da linha e estou com um problema, qual é a solução? Colocar depois? Então tá. Então se eu fizer esse comando aqui, depois dessa linha, em qualquer lugar, ele vai funcionar? Pode ser aqui dentro do body, pode ser fora do body. Vou pôr aqui dentro do body. Se eu fizer isso aqui lá no finalzinho, ó, dentro do body, por exemplo, ó, ou poderia ser lá no final, depois do body. Se eu fizer essa linha aqui, o meu botão já vai estar pronto, já vai estar disponível? Já vai ter árvore, árvore de componentes e elementos, já vai ter construído isso aqui? Será que é verdade? Eu não acredito, vamos ver. Nós clicamos ali, ele passou por essa linha 15, né, porque eu estava com o breakpoint ainda, vou liberar, e aconteceu o confirmar. Então vocês perceberam que eu tive que colocar lá embaixo, né, para garantir que no momento em que esse ponto velho fosse chamado, o nosso input já tivesse sido carregado. Tá certo? Ou então eu poderia remover esse cara aqui, e falar para o meu framework jQuery, falar o seguinte: quando o meu documento estiver pronto, eu coloco o código lá em cima
e falo para ele, quando o meu documento já estiver pronto, chama essa função. E o que faz essa função? Ele dá uma mensagem alerta, mas nesse caso eu quero fazer o quê? Eu quero acessar alguém pelo ID e trocar o valor. Olha só. Olha o que eu fiz agora. Agora, será que isso está certo? Ó, eu falei, ó, acesse pelo ID e troque o valor. Mas eu usei aqui um recurso do framework de jQuery para saber quando que o meu documento vai ficar pronto, já que eu quero usar esse script lá em cima. Eu escrevi lá em cima, mas ele vai ser executado depois que tudo estiver pronto. Alguém vai avisar para o jQuery que opa, o DOM finalizou, foi finalizado. Beleza, então tá bom. Agora essa function pode ser executada. Vou pôr um confirmar X aqui, só para ficar diferente do outro, para não ficar no cache. Vai que a gente acha que não quer. Tá? Confirmar X. Perceba que o código está lá em cima, o ID está lá embaixo, e mesmo assim o negócio funcionou. Entenderam isso? Tá claro? Então, beleza. Isso é importante. Tá? Agora, esse document get element by ID, existe um atalho para ele em jQuery? Existe. Agora nós podemos acessar esse cara por meio do esse atalho aqui, ó, btn. Esse cara agora me acessou o componente. Tá vendo? Será que é verdade? Deixa eu pôr aqui, ó, X2, só para ter certeza que realmente está preso em algum lugar. Está preso. Funcionou? Hã? Não funcionou. Por quê? Também não sei. Vamos para o breakpoint aqui. O ID dele é btn, certo? Vamos para o breakpoint aqui e vamos verificar o que acontece. Paramos nessa linha. Após essa linha, aqui, ó, após essa linha, o que nós temos de btn? De fato, ele acessou, ele me retornou algum objeto, ó. Mas perceba a estrutura desse objeto? Olha só. Aqui sim eu tenho, cara, o window, tá? Perceba que eu coloquei aqui, ó, o joguinho da velha ali, ou perdão, o dólarzinho, e coloquei entre aspas, btn. Tá vendo? Mas só que ele não me retornou esse cara. Ele me retornou um outro objeto que eu não sei qual que é. Eu não conheço essa estrutura interna do objeto aqui, porque ainda não sei muito bem o que tem lá dentro daquele JS. Mas ele me trouxe um outro cara, menos o cara que eu quis. E aonde está a falha? Vamos olhar aqui? Olha só. Quando eu coloco assim, ó, entre aspas, P, igual ele pôs aqui, ele pegou o elemento P. E todos os elementos P, ele fez um clique. Mas e se eu quiser pegar por ID? Olha só, seguindo o primeiro exemplo aqui, ó, eu coloquei a tag P. Mas e se eu quiser pegar o cara pelo ID? Vamos aqui pro próximo. Como que eu faço? Como que eu faço? Aqui estão as três formas. Se você ver aqui no menu sintaxe aqui, ó, você vai vir pelas três formas, ó. Tá? Você pode usar a tag, eu quero pegar todo mundo que tiver P e aplicar uma função em cima dele. Eu quero todo mundo que tiver uma classe CSS.test. Ou eu quero apenas o cara que tem o ID test. Então o que faltou no nosso caso? O que faltou no nosso caso? Hã? O hashtag. Tá? Então se nós vemos aqui agora e colocamos hashtag, eu estou me referenciando ao ID do elemento. Tá bom? Então, por exemplo, eu passo aqui. Agora esse BT element vai ser o meu input com ID btn, tá vendo? E nele eu tenho todos os atributos, tá? Inclusive um deles é o velho. Então eu vou liberar. Novamente. De novo. Pronto, voltou. Olha lá, btn. Tá vendo? Ele acessou o btn. Mas por que ele não acessou o velho? Esse cara é o btn, mas por que ele não acessou o velho dele? Igual, daquela forma. Tá aqui, ó.
olha como que ele colocou. Ó, tem um OK aqui, não tem? É o valor que nós queremos acessar. Default value, tá vendo? Parece que ele criou um método encapsulador do nosso, ou uma propriedade que se referencia àquela propriedade nativa. Será que é isso? Será que se eu chegar aqui e colocar value, igual tá aqui, ó, value, OK, não vai funcionar? Olha lá, obtendo value. Vamos pro próximo. Ele até alterou, mas por que ele não aplicou, né? Essa que é a grande sacada. E se nós colocarmos aqui, ó, ao invés de colocarmos direto lá na propriedade, chamarmos uma funçãozinha do jQuery chamada val, que nada mais é do que uma atribuição no próprio valor do elemento. Nós estamos passando pelo jQuery para fazer a atualização agora. Já que nós utilizamos ele para poder fazer o acesso e a referência ao objeto, então nós podemos utilizar esse val para que ele possa estar inserindo o valor dentro do objeto. Ele que vai alterar para nós a propriedade. Tá? Então vamos verificar se isso aqui funciona mesmo. Entenderam? Então nós acessamos o elemento por ele e nós vamos alterar o valor desse elemento por meio de uma função do próprio jQuery. Ficou muito complicado esse código, ficou muito grande, né? Nós podemos eliminar essa variável aqui, ó. É comum também isso acontecer, ó. Eliminar e já colocar direto assim, ó. btn.val. Então nós acessamos o elemento por ID e pedimos para que o seu valor seja modificado. Tá? Eu coloquei o valor número 3. Via função do jQuery. Isso aqui é uma função interna dele, que faz a manipulação do documento, da propriedade de valor. Colocando aqui, val 3. Então perceba que nós fizemos várias coisas aqui. Ó. No momento que o documento estiver pronto, nós programamos uma função de callback. Tá? E aqui nós acessamos o DOM e atribuímos o val dele. Via jQuery. Beleza? Essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende a mexer no jQuery. E agora o que nós temos que fazer é conhecer todos os efeitos, manipulações que ele pode fazer em cima do HTML e em cima do CSS. Muita coisa pode ser feita com ele. Então eu peço que vocês façam até aqui. Bom, e se nós quisermos fazer o seguinte, está vendo essa ação aqui, ó, confirmar, né, nós trocamos o texto do botão, né? E se nós quiséssemos fazer o seguinte, no momento em que a gente clicasse no botão, nesse mesmo botão, o texto dele ia ser trocado. Quisesse programar um evento nele, o mesmo botão. Então como nós podemos fazer isso? Nós podemos acessar o botão, não podemos? Acessar o botão e falar o seguinte, no momento em que ele for clicado, alguma coisa vai acontecer. Então eu faço assim, ó, no momento em que o botão for clicado, alguma coisa pode acontecer, vai acontecer. Esse alguma coisa é uma function que nós vamos passar por parâmetro. Essa coisa, que é uma função, vamos passar por parâmetro, vai estar aqui. Olha o que nós fizemos. Essa function é um parâmetro do clique. É a função que vai ser executada quando o clique, o evento clique acontecer no btn. Então nós vamos falar assim, que ao clicarmos no botão, o próprio botão será alterado. Vou chamar assim de botão novo. Será que vai funcionar? Tomara, né? Ó, clicou, realmente funcionou. Né? Importante isso. Dá para fazer bastante coisinha legal com isso aí, né? Fizemos um evento, estamos acessando por ID. E se você tivesse aqui, por exemplo, uma lista de tags aqui que você quisesse apagar, remover, ou esconder, hide ou show. Vamos entrar nisso. Então copie isso aí e vamos seguir em diante. Bom, olha só. Então dá pra gente fazer muita coisa com o jQuery, né? Abrindo aqui no site, ó, vem aqui em seletores, ó. Por exemplo. Olha só, nós podemos executar o evento clique, o evento hide, por exemplo, que ele oculta um elemento. Tá?
Nós podemos acessar por class. Por exemplo, nós temos aqui um CSS. Vamos colocar style.cor, ponto azul. Eu criei uma classe CSS que vai pintar alguma coisa de azul. Esse alguma coisa pode ser qualquer elemento, porque eu não especifiquei antes do ponto. Pode ser um botão, pode ser um label, pode ser um input, qualquer coisa vai para o background azul. Tá? Então, por exemplo, e aí eu venho aqui e coloco alguns componentes aqui. Posso colocar aqui uma div, ó, uma div barra div. E vou falar que essa div está aqui e ela tem que ter o fundo azul. Então eu venho aqui e falo assim, ó, essa div vai ter uma class igual azul. Ela está vinculada com o CSS. Aí tem outra div aqui do lado dela que também vai ser class azul. Tá vendo? Por exemplo, cliente 1, cliente 2, por exemplo. Então eu tenho aqui duas divs com a mesma class, azul. Isso quer dizer que ela vai aplicar esse fundo azul. Não sei se é verdade isso, vamos ver. Clicando aqui. Opa, tem uma coisa travada aqui. Não deu nenhum erro. Não ficou nada azul. Nada funcionou. Deixa eu ver onde foi que eu errei. Ah, faltou o fechamento do style aqui, ó. Tá vendo? Já que eu pus um estilo CSS, eu tenho que fechar ele. Tá? Vou pôr assim, identando, né? Isso aqui também tem que estar indentado. Tá? Beleza? Olha lá. Colocamos dois caras aqui e falamos que o background color dele é azul. Ó. Class azul, olha lá, ponto azul, ponto azul. Tá? O background desse cara aqui é azul e desse é azul. Vocês estão vendo azul aí, né? Eu também não. É sacanagem. Por que não ficou azul, hein? Existe essa cor aqui? Existe em português, né? Como seria em inglês aqui? Blue. Beleza. E agora que eu coloquei blue e não aconteceu nada? Deixa eu ver. Está um pouco lentinho porque ele está fazendo a requisição na web. Olha lá, ficou azul agora. Para carregar aquele arquivo. Tá vendo? Olha só, ficou azul. Os dois ficaram azul. Né? Cliente 1 e cliente 2. Os dois ficaram com fundo azul. Só que, o que nós queremos agora? Nós queremos aplicar uma ação no botão OK. Que quando nós clicarmos nesse OK, além dele trocar o texto dele para... Ao invés de confirmar, nós vamos colocar assim, ó, vermelho. Não, deixa eu confirmar mesmo. Nós vamos falar o seguinte. Vamos trocar a cor daqueles dois lá. Trocar o CSS. Daquelas duas divs. Por exemplo, como que eu faço para fazer ele acessar aquelas duas divs que tem a classe azul? Aí entra a aulinha aqui do site. Ó. Ele está mostrando. Ó. Ponto text, tá vendo? Existe uma classe text, ponto text, ó, ponto text. Então, no nosso caso, existe uma classe chamada ponto azul. E nós queremos fazer alguma coisa com esse cara. Por exemplo, vamos ocultar ele? Ó, ocultar. Todo mundo que tiver a classe azul vai desaparecer. Na hora que clicar no botão. Olha o que vai acontecer. Tá ali, clicou no botão, todo mundo desapareceu. Todos aqueles que tiveram a classe azul desapareceram. E o botão confirmar realmente aconteceu. Beleza? Olha só que interessante. Nós acessamos todos os elementos pela classe. Então você viu como facilitou?
Você colocou todo mundo tiver classe azul, desaparece. Isso é o framework. E se não fosse pelo framework, você ia ter que percorrer, né? Para achar. Então vamos lá. Essa é uma das formas, tá, de trabalhar com classe. E nós podemos usar uma série de formas de selecionar. Então esses são os seletores do jQuery. É como eu vou encontrar o elemento que eu quero, ou o conjunto de elementos que eu quero aplicar alguma função em cima deles. Por exemplo, se eu colocar asterisco, todos os elementos vão ser afetados. Todos os elementos vão ser afetados. Se eu colocar o this, somente um elemento do momento vai ser afetado. Por exemplo, onde que eu usaria o this aqui? Está vendo esse btn.val? Perceba que eu repeti esse cara e esse cara, tá vendo? E se eu substituir isso aqui por this? O próprio botão this.val confirmar novo. Será que funciona? Vou pôr aqui, ó, confirmar y, só para ficar diferente. Carreguei o elemento, cliquei, confirmar y. O que é o this? É o objeto do momento que está dentro desse escopo. Quando eu cliquei no botão, eu estava sob a posse de um elemento para poder realizar a opção clique. E esse this nada mais é que a referência do próprio elemento que foi acionado no clique. Perceberam que eu repeti ali, né? E aqui eu percorri todas as vezes e mandei esconder. Por exemplo, aqui, classe 1, classe 2. Tá? Então nós podemos fazer muitas coisas interessantes aí com o jQuery. Beleza? E aqui são as diferentes formas de nós encontrarmos os elementos que nós queremos afetar ou realizar alguma operação em cima deles. Tá? Pelo this, por exemplo, p.intro, por exemplo, isso aqui, ó. Selecione todos os p's, né, com a class intro. Por que ele pôs um p aqui? Por exemplo, aqui, ó. No nosso caso, nós temos aqui, ó, div que tem a classe azul, certo? Mas eu posso aplicar uma classe azul numa tag que não é uma div, pode ser um p, por exemplo. Porque a class azul, ela não está presa na div. E aqui eu venho aqui, por exemplo, cliente azul, perdão. Aqui eu ponho um p barra p, e aqui eu ponho cliente 3. Perceba que a classe azul vai afetar também o cliente 3. Olha lá, o cliente 1, 2 e 3. Ele tem esse espaço porque ele está sob a tag P. Ele entende como um parágrafo. Ele também está azul, só que aqui está programado para pintar todo mundo de azul, para desaparecer com todo mundo tem classe azul, beleza? Mas e se eu quisesse restringir apenas aos elementos que estão sob a tag div? Eu poderia falar assim, né? Eu quero que todo mundo que esteja no div.azul desapareça, não o P. Olha lá, div.azul desaparece. Só ele que desapareceu. Perceba que o P, ele continuou. Depois div.azul. E aí sim, somente esses dois desapareceram. Então você vê a facilidade para manipular o DOM através desse mecanismo? É fácil você manipular. Então foi criado um conjunto de bibliotecas, um conjunto de funções prontas. Então o jQuery nada mais é que o JavaScript com uma série de funcionalidades prontas para você já utilizar em cima do DOM, para manipular esse DOM de forma mais rápida, mais simples, tá? Mais objetiva. Com simples comandos você faz bastante coisa. Tá? Essa aqui é a ideia dele, a principal ideia dele. Beleza? Então, voltando aqui aos seletores. Olha só, as diferentes formas de você fazer isso. Agora, se eu quiser criar um botãozinho que vai apagar só o P. Eu posso colocar aqui, ó, P. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o L e LI, né? Esse L e LI nada mais é que aquela listinha. É uma lista de itens. É uma lista, vários tópicos. Eu posso selecionar o primeiro, o first, o primeiro item de uma lista. E assim nós podemos ir tentando várias formas para acessar os elementos. Ó. Nesse caso aqui, eu seleciono todos os botões. E input do tipo button. Fala assim, eu quero pegar todos os botões. Porque numa tela, às vezes tem input type button e também tem tags button. Não, eu quero pegar todos esses botões aqui para programar uma ação neles. Eu altero dessa forma. Tá? E assim sucessivamente.
Então essa aqui é a grande sacada do jQuery, manipular o DOM. E aí nós temos os eventos, né? Nós temos os eventos, como nós vimos aqui, clique, né? Ó, evento de mouse, evento de teclado, de formulário, documento e janela. Então, por exemplo, nós podemos colocar o clique no botão, double click, on mouse enter, on leave, mouse leave, tá? Ou seja, teclado, key press, key down, key up, key press, soltou, key up, form, event, ao submeter um formulário, ao modificar os dados do formulário, ao ganhar foco um elemento, ao perder o foco um elemento. Então, a gente pode manipular várias ações. Isso é importante você dar uma olhada aí. Tá bom? Muito interessante isso aqui. Mostrar e esconder as coisas, né? Temos o hide e o show, nós vimos o hide já. Você fala, não, mas agora eu quero mostrar. Então, o show é o inverso do hide. Clicou no botão, eu quero que ele esconde. Clicou de novo, eu quero que ele faz aparecer. Então, nós temos 10 minutinhos de aula aqui, então eu vou fazer o seguinte. Um desafio. Sabe aquele botão OK? Você clicou nele. Você clicou naquele botão, aquelas divs, elas vão desaparecer. Todas elas. Certo? Você vai escolher como. Tem várias formas. Por class, por várias formas. Clicou nele, as divs aparecem. Clicou de novo, aparece. Entendeu? Clicou uma vez, desaparece todo mundo. Clicou de novo, aparece. Tá? Então eu gostaria que você pensasse, nós temos 10 minutinhos, quero que você faça esse exercício. Tá bom?